Eu sou Gisele Oneda, responsável pelo Estúdio Oneda Foto e Vídeo. E para quem não sabe, nós temos um canal que chama OnedaCast, onde os meus convidados e os meus entrevistados participam falando dos seus negócios, o que eles fazem, como eles fazem. É um canal de empreendedorismo para promover, divulgar e dar autoridade para os nossos amigos e profissionais. Hoje eu estou com o meu amigo do coração, mora aqui, ó, ele, a família, todos. Eu estou com o Dr. Ricardo Sarvodelli. Savoldelli. É difícil de falar, eu não consigo falar. Meu amigo Ricardo, fisiatra, e que eu tenho um grande prazer e uma grande gratidão de te receber aqui, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Nós vamos falar agora do seu negócio. Quem é o Dr. Ricardo? Gisele, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou médico fisiatra, né? Acho que é importante primeiro comentar o que é um médico fisiatra, o que nós fazemos. Porque, assim, eu só conheço o Dr. Ricardo, de médico fisiatra, e eu não sabia nem o que era um médico fisiatra. Imagino que outras pessoas também não imaginam. O que faz um fisiatra? Pois é, o cardiologista é médico do coração, o pneuma do pulmão é fácil de explicar, né? O fisiatra é o médico da função e do movimento. Então, qualquer doença, acidente, uma cirurgia, alguma condição que altere ou a função, a capacidade do paciente fazer alguma atividade ou do seu movimento, o fisiatra consegue diagnosticar, traçar um plano terapêutico de reabilitação e gerenciar esse plano, né, que é importante também. Então, desde um paciente que teve um AVC, por exemplo, né, que tem dificuldade na fala, dificuldade para engolir, não mexe parte do corpo, um paciente que é amputado, né, nós conseguimos fazer essa avaliação. É muscular? Também, mas é neurológico também, né? Então, o movimento ele pode ter uma alteração neurológica, osteomusculo-esquelética, né, que seria ou algum problema no osso, ou na articulação, ou no tendão, ou no músculo, que acaba dificultando esse paciente aí a realizar a atividade do dia a dia. Né? E Ricardo, eu vou chamar de Ricardo, tá Claro, bom? com certeza. Doutor Ricardo, Eu vou chamar você de Gi, né? Por favor, né? Por favor. Doutor Ricardo é lá no consultório, aqui é Ricardo. Ri, me fala uma coisa, quem chega até você? Como que é a orientação para o paciente chegar até um fisiatra? Quem que te procura? Aqui no Brasil ainda é pouco conhecido, né? Lá fora, Estados Unidos, Europa, como tiveram as grandes guerras mundiais, vieram muitos soldados lesionados, com sequelas da guerra, e depois teve um surto de pólio super importante, o fisiatra ele tem uma outra conotação. Né? Então, um paciente que, por exemplo, tem dor ou tem algum problema para realizar as atividades, lá fora ele passa direto com o fisiatra ou com o médico de família, que depois direciona para um fisiatra ou reumatologista, e só depois eles pensam em cirurgia. Né? Aqui a gente ainda não tem essa maturidade, talvez, assim, dos pacientes. Tem muito médico que não conhece o fisiatra também. Né? Eu imagino. Então, geralmente, quem vem nos procurar são pacientes que ou já passaram por diversos profissionais de outras especialidades e não resolveram o problema deles e vêm nos procurar, ou então ele vem de algum fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que também pede essa ajuda para conduzir o caso em conjunto. Muitas vezes vem de algum outro médico que nos conhece, que conhece o nosso trabalho, que também acaba encaminhando, né? Então, hoje, além de estar no consultório, eu estou também em alguns hospitais aqui da região do ABC, passando as consultas em UTI, nas enfermarias, e muitas vezes são esses profissionais, né, esses médicos da UTI, os médicos da enfermaria, que identificam que o paciente tem um problema e vão nos procurar. E pedem uma interconsulta, a gente acaba conversando ainda. Uma interconsulta? Chama interconsulta. O que é isso? É o médico do hospital, quando ele está acompanhando o paciente e precisa de uma outra opinião de algum outro profissional, ele pede uma interconsulta. Né? Então, eu vou lá e faço essa interconsulta. Médicos, né? E Ri, hoje o seu maior médico aliado é o quê? É um... o meu maior médico aliado... Eu diria que, olha, os médicos intensivistas, né, por eu estar na UTI, eles têm pedido muito a avaliação. Então, eles entenderam hoje, principalmente pacientes com sepse, por exemplo, que é uma condição... O que é isso?
Como se fosse uma infecção e o corpo ele reage de uma maneira exacerbada que acaba fazendo dano ao próprio corpo. Né? Então, seria uma infecção de urina que acaba piorando, não é tratada, infecção de pele, infecção pulmonar, que são as mais comuns, né? Mas que o paciente ele não consegue ter um gerenciamento aí do sistema imunológico, acaba tendo alguns danos com a sepse, com essa condição. É uma condição que mata muito no mundo, que tem que tomar muitos cuidados. Existe o Dia Mundial da Sepse, tem uma organização mundial também que cuida disso, é super importante. Esse paciente acaba ficando com sequelas, com algumas incapacidades. E a ideia do fisiatra é ajudar esses pacientes, né? Não só durante a internação hospitalar, mas conseguir fazer o que nós chamamos de linha de cuidado até ele ir para casa. Então, os intensivistas têm nos chamado bastante. Eu acredito que os neurologistas também, né? Então, tem muitos colegas neurologistas aí que acabam vendo o paciente com AVC ou com esclerose múltipla, com Parkinson, que realmente identificam essas alterações e incapacidades. Ou seja, o paciente que não consegue mais caminhar, ou o paciente que não consegue vestir a roupa, que tem dificuldade para tomar banho. Que né? vai definhando. Mas pacientes, colegas geriatras também, né? Então, o idoso, que acaba tendo uma diminuição de força, de potência. A minha mãe tá indo lá no Dr. Ricardo, viu? É verdade. Minha mãe tá indo lá no Dr. Ricardo porque tá com dor na perna, dor não sei aonde, dor não sei aonde. Eu coloquei a mãe e o pai da Gi para fazer musculação. Eles estão puxando ferro indo, lá. E estão indo bonitinhos muito demais. bom, né? Acho que é 3 vezes por semana que eles vão, 7 horas da noite estão os dois lá. E foi ótimo, porque minha mãe jogava vôlei, né? Quando era mais nova e tal. E aí ela ficou totalmente sem fazer nada. Ela, não fazia mais nada, ficava só no sofá. E ainda bem que você foi lá uma bronca neles. Parabéns, Ricardo. Obrigada, agradeço. Isso, eu tenho só cara de bonzinho, mas... O Ricardo, ele bate com luva de pelica. Sabe aquele cara que fala assim, fala a verdade, mas com uma tranquilidade, com uma delicadeza? É o Ricardo. Não, mas é que faz diferença, né? E não é da minha cabeça, assim, né? Já diversos estudos têm mostrado que o fortalecimento resistido pro idoso é a melhor coisa que tem, né? Não, e meu pai tem diabetes, então, né? A vida mais toda. um motivo. E eu tenho certeza que meu pai só tá vivo porque ele se cuida. Sim, com certeza. Meu pai, assim, qualquer dia... Eu já convidei meu pai para vir aqui no podcast, né? Ah, que legal, vai ser bacana. Da história do Oneda. Porque o que é Oneda? Né? Porque todo mundo fala Oneda, mas o Oneda é o meu sobrenome. Né? Quando eu comecei na fotografia, 16 anos atrás, eu era Gisele Oneda. Aí nós crescemos, viramos uma empresa e eu tirei o Gisele. Hoje eu sou parte do estúdio, eu sou CEO do estúdio, mas o Oneda é o meu sobrenome. E aí eu chamei meu pai. Pô, pai, vem falar comigo, né? E ele é todo assim, não. Mas eu ainda vou trazê-lo. Não, vai ser ótimo. Eu vou trazê-lo. Ele é muito bom de papo, super agradável. Acho que é só vergonha das câmeras, mas depois ele pega no jeito e vai ser ótimo. Ele é sim. Que legal. Tem muitas assessorias também encaminhando atletas, né? Hoje temos um grande número de pacientes aí, ou pessoas correndo, fazendo triatlon, bike, tudo isso. Eles acabam tendo lesões, se machucando. O mais importante, fazer um trabalho de prevenção de lesão nesses casos, né? Ricardo, então, você faz parte de um time aí seleto de profissionais da saúde que estão dentro do esporte, certo? Sim. Fala um pouco da sua experiência, o que você faz, o que você fez, que é muito legal. Não, é super bacana, assim, porque eu até o 3º ano do colegial ia fazer engenharia, né? E foi no último momento que eu resolvi fazer medicina para trabalhar com esporte. E aí passei na faculdade de medicina, fiz os 6 anos e estava naquela, esporte, não tinha residência de medicina esportiva ainda. E eu fiquei naquela, faço ortopedia, não faço. E na minha faculdade tinha uma cadeira de fisiatria. E eu passei por essa cadeira e me apaixonei, assim, foi super bacana. E uma veterana nossa, a Valerinha, já fazia fisiatria, me levou lá para conhecer e eu adorei. Eu acabei passando na fisiatria e sempre fui para essa área de esportes, né? E aí, logo depois da residência, fui trabalhar com um chefe meu, Dr. Gilbert Bang. Bang, um abração para você. Tenho muito a agradecer, ele me ensinou muito. Assim, acho que muita gente que passou por mim, né? Dr. Sérgio Lianza, Dr. Eduardo, Dr. Cláudio,
Por muita gente. Eu não vou falar todo mundo aqui, também esqueceria É de capaz de alguém. esquecer. Mas muita gente aí me ajudou muito e ultrapassou esse gosto pela fisiatria também, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica que ficava lá em São Paulo, o Unisys Arena, que acabou, depois não existe mais agora, mas era um centro, um hub lá de tênis também. A gente começou a trabalhar com tênis. Tempos depois, eu fui substituir o Bang lá para ser o médico da Seleção Brasileira de Tênis. Então, estive acompanhando a equipe da Copa Davis do Brasil. Que legal. E aí viajamos bastante aí, fomos para Bélgica, Japão, Colômbia, República Dominicana. Foi muito bacana. Outros jogos aqui no Brasil também. Que legal. Foi uma aventura excelente, assim. Trabalhei também na categoria de base do São Paulo Futebol Clube, lá em Cotia, né? Então, nós tínhamos lá uns 500 meninos lá jogando bola, que também foi uma ótima experiência aí. Trabalhei também um tempo no Santo André Futebol Clube, já no profissional, né? Acompanhando o Dr. Rui de Oliveira também, que é um grande médico do esporte aqui de São Bernardo, super famoso aí. No São Bernardo, então foi super bacana. E eu sempre fui atleta também, né? Joguei futebol, depois acabei parando, mas comecei a correr, então estou correndo também. Não, agora ele e a esposa, Verusca, um beijo para você. Vocês têm que ver, acorda 4, 5 horas da manhã para correr. É isso aí. Eu e José Henrique, nós amamos. Eu e José Henrique vamos ficar magro, né, José Henrique? Pode falar, José Henrique tá lá atrás das câmeras. Nós vamos ficar magro. O José Henrique, ele não tem vergonha na cara, porque ele já foi na sua consulta. Pois é. E é mal dele, viu? Aí, assim, vamos na academia. A gente tá matriculado, pergunta. Faz Quantas umas 3 semanas que a gente não vai. Não, ele tá todo animado. Semana passada, né? A gente foi à noite. Insuportável a academia. Não, aí lotado. Porque eu gosto de manhã. Eu acordo muito cedo, Ri. Eu acordo 15 para 6 horas eu já tô de pé. Só que o Henrique, primeiro, não só o Henrique, né? A gente tem os horários muito descompensados. Por quê? Quem trabalha com evento, trabalha de madrugada, às vezes sai de madrugada para trabalhar. Então, assim, tem dia da gente chegar 3 horas em casa, da madrugada, e sair às 7 para o making off. Então, assim, o corpo às vezes fica cansado. Sim. Então, assim, eu vou todo dia de manhã. Às vezes não dá, porque o corpo precisa dar uma dormidinha. Sim. Né? Às vezes não dá mesmo. E aí, assim, o Henrique não gosta de manhã. Aí eu fico assim, não, vou esperar o Henrique, vamos junto, né? Aí, tem que vir pro estúdio. Então, assim, por mais que a gente esteja matriculado, não está exercitando, não vai emagrecer nunca, né? E ele tava todo animado e tal, pediu os exames, tudo isso, mas é assim, você sabe que no começo é um pouco difícil, mas você vai melhorando, de repente o bichinho pica assim, e você fala, putz, não posso ficar assim. E aí você para de fazer, você estranha. Né? Então, e não é só pelo emagrecimento. Não, imagina. Né? A gente já tem certa idade, não é mais jovenzinho. Precisa ter um controle. Eu acho que é pela longevidade, e algo que eu sempre falo é como você vai estar na sua última década de vida. Né? Porque hoje a gente não pensa só em aumentar os anos de vida, mas a gente tem que viver de forma autônoma, né? Sim. Isso é até uma coisa bacana, assim, porque a gente discute muito, né? O que é saúde? Aí tem gente que fala, saúde é não tomar remédio, saúde é não ter doença, saúde, enfim. É não ficar dependente. Então, eu como fisiatra, eu tenho muito esse conceito, assim, de você conseguir ser autônomo, né? De você ter autonomia na sua última década de vida, seja lá qual for, aí, com 90 anos, com 80, com 70, enfim. Em 20 anos a gente acompanha muita história aí de pessoas que tiveram uma vida que não pensaram muito nisso, e acho que uma geração antes da nossa, eles não foram ensinados a se cuidar, né? Eles foram ensinados a trabalhar, família, esqueciam deles. E acho que a gente está numa geração aí de transição, né? Que a gente, lógico, tem que pensar em trabalho, tem que pensar um monte de coisa, mas a gente precisa pensar também no nosso envelhecimento viver, saudável, né? Em viver e pensar como a gente vai envelhecer, né? Que pouca gente pensa nisso, mas eu sempre falo que a vida cobra fatura.
né? Então, a gente pode ter uma vida desregrada, mas vai chegar no fim, putz, o resultado não vai ser dos melhores, né? Mas hoje, se a gente tiver essa disciplina, conseguir coordenar e tal, putz, aí as coisas vão ser bem melhor lá na frente. E não existe fórmula mágica, né? É alimentação e exercício. Alimentação e exercício. Não tem fórmula mágica. Agora tem as Ozempic, as injeções, tal, que podem ajudar. Mas também não é só isso, né? Com certeza. É uma mudança de estilo de vida, É né? isso. E é isso, é disciplina. Fácil né? Quer dizer, ele é simples, mas não é fácil, né? É simples porque é isso que você falou, basicamente. Alimentação correta, não é para ficar só também comendo alface, Mas, sofrendo com a Ricardo, alimentação, né? olha só, eu vou quase todo final de semana numa festinha. Como que eu vou deixar aquela coxinha, aquele brigadeiro? Então, assim, é uma mudança mental. Sim. Não vou comer e não vou comer. Vou ponderar, vou levar minha cenourinha, vou levar meu pepininho, vou deixar na minha marmitinha. Não, mas às vezes o que dá para fazer, Gi, no caso de vocês, por exemplo, é tomar um whey com creatina antes de ir para a festa, em vez de comer 6 coxinhas, come uma coxinha, sabe? Putz, isso já ajuda muito. Você faz exercício de segunda a sexta, você fica regrada, consegue fazer, putz, vai. Eu acho que a ideia é não sofrer. Porque toda vez que você sofre, fala, não, vou comer só cenoura, não vou comer as coxinhas. Você vai aguentar isso 1 mês, 2 meses. Imagina um torresmão na feijoada. Não, Ricardo, não dá não. Ah, meu Deus, aí me quebra. Então, mas em vez de repente, comer 2 torresmos todo final de semana, putz, come meio, né? Então, é essa troca que tem que ir fazendo, né? A gente estava tomando coca todos os dias. Eu e o Henrique. Todo dia estava tomando uma coca no almoço. Eu falei, não, tá errado isso. É uma delícia, né? Para quem toma coca, toma refrigerante, nossa. E a gente ainda tem eles como cliente. Então, chegar lá, parece dar vontade de colocar a boca lá no negócio e encher o estômago. Mas não dá. E aí eu falei assim, não, refrigerante agora só no final de semana. Então. Isso já ajuda bastante, São pequenas né? mudanças, né? Exatamente. E são essas mudanças que a longo prazo vão fazer diferença, né? Porque senão você fica aí 1 mês sofrendo, chega uma hora que você não aguenta mais, e aí você perde aí 2, 3 quilos, mas ganha 4, sei lá, né? E assim vai. Então fica esse efeito sanfona. E o ruim do efeito sanfona é que você perde gordura, mas também perde músculo. Na hora que você ganha novamente, o reganho, você só ganha gordura. E aí vai ficando cada vez pior, né? Pois é, nós já estamos numa idade que não dá para brincar mais, né? E passa rápido, já né? estamos numa idade que não dá mais para ficar brincando. Não, da mês que vem eu perco mais 5. Não é assim. Já passa rápido, então. E só também complementando que eu tive uma experiência muito bacana esse final de semana. Eu fiz parte da equipe médica do Ironman 70.3 lá em São Paulo. Jura? E minha irmã correu, ela fez a prova. Então foi muito bacana, assim, Tem também. uma moça que faz lá na Carol, que ela levou a medalha do Ironman. Ontem a Carol... Foi minha irmã. Ela é sua irmã? A Roberta. Ela faz lá na Carol também. Eu que encaminhei ela pra lá. Você tá brincando? Eu não sabia que ela era sua irmã. Então, é minha irmã. Porque ela faz bem na hora da troca da Alice. Então, ela mesma. Ela foi fazer... No Pelegrino... O Caminho de Santiago. Não fez? Nossa, eu conversei e não sabia que era sua irmã. Eu já tomei Coca-Cola com ela, eu não sabia que era sua irmã. Nas festas das crianças, né? Ela. Caramba, e foi que muito legal. bacana também. E você vê muita gente, assim, que também não era do esporte, que vivia uma vida desregrada, que nunca tinha feito uma prova e que começa, vai lá, não consegue correr 1 quilômetro, vai aos pouquinhos. Aí corre 1 quilômetro. Aí vai lá e faz uma prova de 5 quilômetros. E a menina fala, cara, eu consegui fazer 5 quilômetros, não é possível. Aí vai. Faz uma prova de 10. Não é possível, eu fiz de 10. Aí como é? Não, você fez de 10, faz de 21. E é uma coisa muito interessante também do grupo, né? De onde você está. Né, da egrégora, assim. Então, se você está num lugar que o pessoal não liga muito, que tá... Putz, as coisas não vão tão bem. Mas a partir do momento que você está dentro de um grupo... Mas vocês correm juntos? Você e sua irmã? Não, a gente não... nós não estamos no mesmo grupo, lá na mesma assessoria.
Mas sempre que dá, a gente vai para a prova juntos também. Chega no final de semana, a gente fica falando de corrida, de prova, como é que treinou, como é que não treinou. Nós temos um grupo nosso lá, dos esportistas da família, que a gente fica Que legal. trocando. Isso que vai legal. animando, um vai animando o outro, e foi Ô, muito Ri, bacana. qual que é o maior risco de lesão para quem faz atividade? O que que tem que tomar cuidado? Depende, Gi. Isso daí depende da atividade, depende da idade, depende até do sexo. Muitas vezes, alguns esportes, a mulher, pela compreensão da bacia, angulação de joelho, tem propensão de algumas lesões com maior risco do que o homem, por exemplo. Se é uma criança que está em desenvolvimento, um adolescente, tem riscos diferentes de um paciente que é um adulto. A corrida tem riscos diferentes da bicicleta, do futebol, do basquete. Então, isso é muito, muito genérico. Mas, de uma maneira geral, hoje, as maiores lesões, eu diria que tem que tomar cuidado, são com as lesões crônicas, né? Então, sobrecarga, são as tendinopatias, que antigamente a gente falava de tendinite, né? Mas hoje são as tendinopatias, lesões musculares, que isso acaba atrapalhando bastante o dia a dia. Existe sempre um risco de um acidente, de um entorse, romper ligamento do joelho, do tornozelo, sei lá, na bicicleta você cai, se rala inteiro, fratura de clavícula. Mas eu acho que hoje, de uma maneira geral, né, sem especificar grupo etário ou esporte, eu diria que essas lesões por sobrecarga são as mais importantes para a gente tomar cuidado. E aí entra toda uma parte que eu adoro também, né, que é essa parte de prevenção de lesão e trabalho multidisciplinar para você entender como que está o gesto esportivo da pessoa, se precisa corrigir, se não precisa corrigir, e trabalhar para isso, tá? Ô, Ri, eu te vejo um profissional bem quieto assim, sabe? Tranquilo, mas sempre buscando uma coisa nova, né? E aí teve, num passado, o lance do marketing digital, que você estava super engajado, e você é muito focado nas coisas que você faz. E agora, você já pensou em dar aula? Você já deu aula? Já dei aula. Olha que louco! Estou participando de um curso online também aí. Então tá tudo dentro aí, eu adoro, eu acho super bacana, assim, gosto bastante de poder compartilhar conhecimento, mesmo porque quando você dá aula você aprende muito, né? Muito, muito, muito. Então eu adoro, sempre que eu posso, e tá no meu hall de skills aí. Que legal. E aí agora você está numa nova formatação, numa nova atividade. Queria que você me falasse, porque eu não sei nem perguntar o que que você faz. Ah, legal. Porque eu não consigo ficar quieto, né? Mas eu acho que a gente precisa evoluir, né? Sim. Para evoluir, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Você fica fazendo a mesma coisa anos e anos e anos, você não sai do lugar. Então, acho que empreendedorismo também é isso, né? Você sair da sua zona de conforto para buscar novos horizontes aí. Bom, eu estou há 20 anos trabalhando como fisiatra, com reabilitação, então eu vivo a incapacidade, né? Eu vivo o paciente que teve um AVC e a evolução dele, eu vivo o paciente que teve uma lesão medular, que é paraplégico, todas as complicações, todas as lesões que podem acontecer ou não. Eu vivo o paciente que teve uma cirurgia do ombro, que fez uma cirurgia da coluna, o que acontece no depois, no pós, né? E há algum tempo atrás, eu tive um paciente que estava andando de moto, teve um acidente de moto, ele estava certo, ele foi fazer o carro fez uma curva que não deveria, acabou colidindo e ele teve uma lesão medular. Então, ele não mexe do tórax para baixo, não mexe, não sente, enfim. E aí ele foi internado, eu conheci ele no hospital, a gente começou a trabalhar juntos e tal, foi fazendo a reabilitação. E aí um dia ele me ligou e falou, putz, doutor Ricardo, eu vou passar por uma perícia médica, eu queria saber se o senhor pode me acompanhar na perícia. Eu falei, olha, nunca fiz isso, né, não sei o que, mas posso, não tem problema. E aí a perita foi na casa dele, eu fui lá acompanhar, não sabia o que que era, o que que não era, né, a advogada também não me falou muita coisa. E aí a perita foi lá, fez um exame físico, uma avaliação assim, bem rasa, assim, e foi embora. Muito rápido, assim,
beleza. E depois fez um relatório, né? Que na verdade é um laudo pericial, e ele perdeu a ação. Mas assim, tinham várias questões assim que... Putz, mas como assim, né? Não avaliou direito, alguma coisa assim? Eu não sei te dizer, Giz, se... É que ela não era fisiatra, claramente não estava acostumada com o paciente lesado medular, né? Mas eu acho que teve muita coisa que seria importante ser colocada no laudo, ser olhada, que ela acabou não olhando. Ele perdeu aquela ação. Falei, putz, mas... E foi uma coisa muito injusta, assim, sabe? Falei, pô, isso é sacanagem, não devia ser assim, mas aí também não tinha como recorrer, enfim. E passou e ficou guardado. E aí depois, algum tempo depois... E você ficou com aquele senso de justiça só exatamente. latejando. E o senso de justiça, poxa, mas podia ter. Exato. E aí um tempo depois, eu comecei a cuidar de um pacientinho que, jogando basquete, caiu e quebrou o punho. E aí ele foi lá no consultório, eu avaliei, ele vai para cirurgia, não vai? Ficou aquela coisa, falei, não, vem aqui, a gente vai cuidar de você, vem, pá. E fui meu case manager desse caso aqui, fiz terapia ocupacional e tal, e também melhorou. E o pai dele tinha uma empresa de ar-condicionado. Ele acabou fazendo ar-condicionado lá na clínica, a gente fez uma amizade e tal. E aí, mesma coisa, ele me ligou e falou, putz, cara, olha, tô com um problema que tem aí um ex-funcionário que está entrando com um processo trabalhista, não sei o quê. Você pode me ajudar? Eu falei, cara... Tá caindo no meu colo, né? Eu não sei te ajudar, né? Não, porque tal... E eu indiquei um outro colega que fez faculdade comigo, que também é super gente boa, o César, para ajudar nesse caso. Mas também fiquei com isso na cabeça, né? Aí não sei se não deu certo, não sei o que aconteceu lá, acho que ele não conseguiu falar com o César, enfim. Eu sei que ele acabou perdendo também, né? Eu falei, caramba, mas não é possível, não é justo isso, sabe? Porque alegava umas coisas muito absurdas. Eu falei, preciso estudar isso, porque não é possível. E aí comecei a estudar toda essa parte de perícia médica, né? Então, para ajudar como assistente técnico, ou seja, eu sou um médico, né? Que tenho toda uma visão, um background de 20 anos de reabilitação, de fisiatria, de funcionalidade. Mas é tipo outra residência? Não. É outra coisa. Existe a residência médica. Na minha época não existia, né? Porque eu gosto bastante também. E na faculdade foi das matérias que eu mais gostei. Nós fazíamos no Instituto Médico Legal lá em São Paulo, lá no Médico forense, né? Que chama médico forense. Mas na minha época não tinha residência também. E aí é um curso, uma especialização que a gente faz, uma pós-graduação. Tem a opção de fazer a residência também, mas como eu estou trabalhando, estou em outro ritmo já, não consegui parar para fazer e estou fazendo o curso de pós-graduação aí. Para realmente entender o que é para ser feito, né? Porque avaliar o paciente, saber as complicações, saber isso eu já sei. Estou 20 anos acompanhando isso, né? Era questão de entender um pouquinho o juridiquês, né? Entre aspas, mas entender que existe todo um rito processual. Os advogados. Exatamente. Advogado principalmente previdenciário, trabalhista, da área da saúde, né? Eu também trabalhei aí 2 anos e pouquinho numa unidade de transição de cuidados. Então, toda essa parte de deshospitalização, né, que é sempre também um estresse aí para a família. Então, você vai para a home care, que é atenção domiciliária. Hoje tem a opção de ir para uma unidade de transição de cuidados, ir para casas. Muitas vezes dá algum problema judicial e a gente vê que tem pouca gente ainda bem preparada para entender realmente o que é necessário, né? Então, nós recebíamos alguns pacientes lá na unidade de transição com processos, mas que pediam coisas absurdas, que não tinha nada a ver e realmente a gente sente que era alguém que não tinha esse dia a dia. E da mesma forma, tem alguns pacientes que vão para home care, atenção domiciliária, que o pessoal fala, vamos pedir tudo, né? Tudo, e não é isso, né? O paciente precisa receber o cuidado que ele realmente precisa, né? Ele precisa estar no lugar que ele precisa. Então, nem 8, nem 80. E aí você trabalha junto com um advogado. Isso, exatamente. O advogado do seu cliente, do seu paciente, vai você e o advogado, olha, a gente está pedindo... É isso?
A gente está pedindo essa ação assim, assim, assado, porque eu não consigo andar, por exemplo. Então, eu preciso de uma cadeira de roda motorizada. É mais ou menos isso? Por exemplo. Ou então, alguns casos, né? Um paciente que teve uma lesão medular, paraplégico, que hoje não tem condições por N complicações que teve, vai entrar com o pedido de aposentadoria. Aí para o relatório, para o lado, precisa realmente algo bem detalhado, né? E aí o advogado fala comigo, fala, Ricardo, estou com um paciente assim, assim, assado, tal, vamos entrar para uma aposentadoria. E aí eu faço todo esse acompanhamento, esse relatório. Casos trabalhistas, por exemplo. Então, um advogado me chamou para acompanhar um processo que uma ex-funcionária estava movendo contra a empresa e eu fui avaliar pelo lado da empresa, né, para saber se realmente se ela estava falando tem coesão ou não. É verdade. E aí dá todo esse acompanhamento, porque a área médica é algo que tem algumas peculiaridades, alguns pormenores, que quem não é da área, ou advogado, ou engenheiro, né, ou outra pessoa, eles não têm, assim, essa profundidade. Da mesma coisa que eu não entendo nada de fotografia e podcast e tudo isso, né, precisa de alguém especializado. Nessa área é a mesma coisa, né? Então, o advogado entende muito bem da área jurídica, que eu não entendo nada, e eu entendo muito dessa área médica, né? Então, essa união é uma intersecção entre a área jurídica e a área médica. Eu faço essa ponte, Qual essa o próximo conexão. passo, doutor Ricardo? O que você vai inventar fazer agora? Por enquanto, eu estou bem focado nisso. Sabe que eu gosto de fazer bem as coisas, né? Eu faço mais ou menos. Então, estou bem focado nessa parte de perícia médica aí, que eu estou gostando muito. É uma área que eu estou me identificando e poder ajudar os advogados a realmente terem casos consistentes. E a gente vê por aí, infelizmente, ainda relatórios e laudos periciais aí, pareceres ainda bem frágeis, né? Principalmente nessa área que eu tenho 20 anos de experiência, é muito interessante, muito bacana. Temos hoje a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica também, que está cada vez mais forte, é muito bacana, eles têm um trabalho muito interessante de formação, trabalhos científicos, tem a revista Perspectivas também, que tem artigos excelentes. Então, eu estou gostando muito, eu estou me divertindo. Você é sucesso, trabalhando, né? É sucesso na área médica. Eu procuro fazer as coisas da melhor maneira possível, Gi. Ô, Ri, vocês moraram fora do Brasil. Lá você atendia como médico? Sim. Quando eu estava na residência ainda, o Dr. Bang me chamou para fazer um congresso de medicina do tênis lá em Wimbledon. E nós fomos... Caramba, que chique! Que chique! Bacana, né? E, nossa, explodiu minha cabeça, assim, porque era um nível, assim, de conhecimento, de estudo, que eu falei, putz, eu preciso ir para fora. Não é possível, eu acho que tem que ir para fora. E aí eu terminei a residência, comecei a trabalhar, juntei uma grana e fui fazer uma instância prática, que eles chamam, no Instituto Guttmann de Neuroreabilitação, lá em Barcelona. Badalona, na verdade, que é uma cidadezinha lá do lado, né? Para realmente melhorar, né? Você foi estudar? Fui estudar, fui entender o que eles faziam de diferente lá. Só que, geralmente, eles recebiam da Espanha mais residentes mesmo, né? Pessoas recém-formadas e tal. E eu já fui, assim, com 2, 3 anos que eu cuidava de lesão medular, né? Que eu trabalhei em Goiânia também 1 ano, lá no setor de lesão medular. Eu fui para a Escola Paulista, lá no Mas você é do ABC, né? Sou de São Bernardo. Sou nascido aqui. Aí já rodou o mundo e o Brasil, entendi. Exatamente. Entendi. Mais ou menos isso. Não consigo ficar parado, Gi. E aí eu cheguei lá também. História muito interessante, assim. E lá eles sempre designam um tutor para ficar com você o tempo inteiro que você está lá, então você acompanha esse tutor. E aí eu cheguei lá e fiquei sabendo que esse meu tutor, o cara que ia ficar comigo, ele teve um acidente de bicicleta no final de semana antes, ele não ficou. E aí ia ficar o Dr. Portel, Eric Portel, gente boníssima também. E aí eu tava lá esperando, fiquei, você vai ficar com o Dr. Portel, tá numa reunião, fica lá, tá bom. Aí passou uma psicóloga lá e falou, então você é o novo
fellow aqui da Estácio, tá? Com quem você vai ficar? Doutor Portel ali. Doutor Portel? Tem certeza? Passou. Aí vai ficar com o doutor Portel ali. Doutor Portel? Mas ele não fica com fellow, que estranho. De repente passa o doutor Portel, né? Ele fala, Ricardo, tá, não, legal, seja bem-vindo, tá, não sei o que, não dá tempo que eu tenho que atender o ambulatório meu e o do cara que ia ficar com você. Você acidentou. Então vem comigo, tá? E não faz perguntas, pergunta depois, tal, e aí começou a tocar lá e falou, sabe o que é a classificação da Ásia? Ah, sei, isso, tá, aí, sabe que você já atende, né? Eu falei, atende, então, ó, vai nessa salinha aqui, já vê esse paciente aqui e me fala. Aí fui lá, vi o paciente, aí eu passei o caso para ele e falou, e o que você faria? Eu falei, isso, aquilo, gostei, atende mais um. E a gente acabou depois no final dividindo até os pacientes. Que legal. E ele gostou e ele, assim, foi metendo canha, como eles falam, eu fui respondendo, chegava cedo, saía tarde, fui lá para estudar, né? Então, fica super interessado, ia ver tudo. Sempre fui um rato de centro de reabilitação, assim. Então, sempre gostei de estar nas terapias, aprendendo com a físio, aprendendo com a fono, com a TO. O fisiatra trabalha muito em equipe multidisciplinar, né? E eu sempre, desde do internato, sempre gostei de ficar no hospital e realmente me entregar, assim, e lá não foi diferente. Eles gostaram e eu acabei passando caso numa visita multidisciplinar, fiz teste de baclofeno intratecal, umas coisas assim que... Fez o quê? É um teste... Desculpa, me empolguei aqui. Tem um procedimento que a gente faz quando o paciente está muito rígido, que a gente faz uma punção na coluna e coloca uma medicação lá que é chamada baclofeno para o paciente relaxar. Tá bom, obrigada pela legenda. Desculpa. Mas fiz muita coisa que teoricamente não faria, né? Bom, aí me despedi, voltei para o Brasil, logo depois ele me mandou uma mensagem e falou, Ricardo, abriram um centro de reabilitação lá no sul de Portugal, pediram indicação de um médico fisiatra e eu passei o seu nome, que eu acho que você é um cara legal e tal. E aí eu, obrigado, bacana. E ao mesmo tempo o Dr. Sérgio Lianzi, que foi meu grande mestre, ele também comentou desse caso que estavam procurando e tal. Eu mandei um e-mail, aí a diretora do centro me respondeu e no dia seguinte fiz um call com ela e tal. Eu falei, cara, tá a fim de vem cá conhecer, não sei o quê. Aí eu fui lá, conheci, gostei e fui para lá. E fiquei, eu e a Verusca fomos para lá. Eu fui em janeiro, ela ainda ficou um pouquinho, depois foi em junho. E aí eu fiquei 3 anos e meio lá, trabalhando como fisiatra no centro de reabilitação, numa cidadezinha no sul de Portugal, que foi uma experiência também fantástica, que eu cresci muito como fisiatra. Eu divido minha carreira aí antes e depois lá do CMR Sul, porque muito, muito bacana. E aí depois eu acabei indo para a Espanha, e fiquei mais um ano lá na Espanha também. Mas aí na Espanha eu fiquei como MIR, que eles chamam, né? Então eu estava fazendo medicina de família, porque uma coisa que eu notei, lá o médico fisiatra, eles têm um background clínico também muito forte. E fisiatria, a gente não deve nada para ninguém lá, mas essa parte clínica deles é muito, muito forte. Eu falei, quero fortalecer isso também. Eu ia te perguntar agora, se tem muita diferença da saúde fora do Brasil e a saúde dentro do Brasil. Eu, como uma leiga, né, mas muito apaixonada pelo nosso país, eu sempre ouço que a saúde do Brasil é uma das melhores do mundo. E aí você teve essa experiência. Qual a sua balança? O que você... Eu acho que são realidades diferentes, né, Gi? Infelizmente, aqui no Brasil, é um país com dimensões continentais, né, então a gente tem muita diferença. A gente tem situações que é até melhor do que outros países e hospitais excelentes, com equipes excelentes, com infraestrutura excelente. Ao mesmo tempo, temos regiões aí que faltam médicos, faltam insumos, falta prevenção, falta cuidado, falta um monte de coisa. Então, grandes centros, né? Sudeste, Sul... eu acho que está mais servido do que outras zonas mais do interiorzão, assim, né? Reabilitação, então, fisiatra, somos aí 900 e poucos fisiatras no último censo que eu vi, então tem muito pouco fisiatra, né? Falta fisiatra em muita região. Tem estado que tem um fisiatra só para o estado inteiro, então também não... E eu acho que a reabilitação aqui não é levada tão a sério assim como deveria, né?
se investe muito, talvez, em diagnóstico, em atendimentos de urgência, mas as pontas, né? Que prevenção, promoção de saúde, prevenção e depois reabilitação e cuidado paliativo, que agora acho que está aumentando mais, eu acho que isso ainda falta bastante para a gente. Outra coisa que eu sinto que aqui o cuidado é muito fragmentado, né? Então, ele é muito dividido. Muitas vezes as instituições não se conversam, né? Aqui se gasta muito com exames que... E às vezes é uma competição tão irracional, Sim. né? Porque a gente está falando talvez Sim. de um paciente que aí vai num ambulatório ouvir uma coisa, aí vai em outro hospital, não. Eu penso como um todo. Né? Então, assim, não tem essa competição, não era para ter essa competição. Sim. E lá fora, as experiências que eu tive, né, realmente estando lá, Portugal é um país bem menor, né, que o Brasil, e apesar deles acharem que está ruim lá, e acho que talvez pro que eles entendem, né, de necessidade de cuidados, talvez esteja um pouco abaixo, mas eu acho que comparando aqui com o Brasil, tem muita coisa interessante lá também, muita coisa boa. Então, em termos de reabilitação, eles dividiram o país em 3 zonas: Zona do Sul, Zona Central e Zona do Norte. Já é um país pequeno, né? Exatamente. E aí você tem um grande centro de reabilitação que cuida da parte do Sul, 2 centros de reabilitação que cuidam da parte central e mais um no norte. Norte. Então, está super bem estruturado, assim, nesse sentido, né? Na Espanha, lá é um pouco diferente, porque cada província tem um sistema diferente de saúde, mas eu tive lá em 2011, 2012, putz, já tinha umas coisas, assim, impressionantes, Gi. Em Andalucia, que é uma das províncias lá, uma das regiões lá do sul, eles tinham já um cartão de saúde que, assim, era como se fosse um cartão de crédito, né? Que tinha sua identificação e tal. E aí você chegava para passar em consulta com o médico de família, que lá é muito forte o médico de família. Aí eles pegavam um cartão, colocavam no leitor de cartão, e aí aparecia o seu histórico. Aí eles iam lá, entendiam, beleza, vou te passar um remédio. Aí tirava, aí ele ia com o cartão, ele não recebia receita médica. Ele ia com o cartão na farmácia tinha outro leitor de cartão, ele passava o leitor do cartão. Ele já viu o que tinha. Já via a prescrição, ele já pegava do estoque. Isso há quanto tempo atrás, Ri? Em 2011. Nossa. Olha só, Gi, que legal. Do estoque, já dava baixa no estoque e entregava para o paciente. Então, eles em tempo real já sabiam qual remédio que saiu e que o governo deu, sabe? E aí, tudo bem, ele estava em casa, aí ele teve um infarto. Aí ele ia para o hospital correndo. Aí pegavam o cartão dele, colocavam lá, já via todo o histórico que ele tomava, o que ele não tomava. O que poderia ser. Aí eles tratavam, identificavam, faziam os exames de imagem, eletrocardiograma, essas coisas todas. Recebia alta com as medicações no cartão. Aí voltava para o médico de família. O médico de família pegava, colocava lá e já via o que tinha. Então, assim, já estava no sistema, né? Já estava no sistema o resumo, o RG daquele paciente. Exatamente. Mas, então, assim, é um pouco difícil de comparar, né? No Canadá também tem um sistema totalmente diferente, que eles também focam muito no médico de família e na prevenção, mas muitas vezes o canadense em si, ou brasileiros que moram lá, acabam vindo para cá ou vão para outros países para tentar buscar uma especialidade um pouco mais rápido. Nos Estados Unidos tem toda uma questão que essa parte pública também, é super né? Caro, né? A saúde também. Muito caro. Então, assim, acho que cada país tem o seu. O Japão, eu estive lá no Japão com a seleção brasileira, né? E tive que levar um dos atletas lá no oftalmologista, que ele estava com um problema no olho, e estava conversando lá com o tradutor, com o intérprete e tal. Eu já tive 2 pacientes que moravam no Japão e que vieram para cá. E, olha, achei um sistema de saúde lá, assim, como tudo que o japonês faz, né? Excelente. Muito eficiente, eficaz e gostei bastante, viu? Achei que é um modelo, assim, muito interessante.
a gente cresce com as experiências, né? Sim, Isso é com muito certeza. legal. Com certeza. E eu vejo você bem fora da caixinha, assim, sabe? Sempre buscando um negócio novo e vai aprender. E eu acho incrível. Parabéns. E eu não obrigado pela consigo- sua amizade. Não, obrigado, eu que agradeço. Eu não consigo ficar parado, né, Gi? Eu acho que é isso, temos que evoluir. Ô, Ri, agora eu quero que você me fale uma coisa. Eu vou chamar de cliente, tá? Por quê? Porque, assim, quem é o seu cliente-paciente? Quem deve te procurar? Que dor você vai sanar, né? Pensando no paciente cliente ou no cliente paciente, eu acho que qualquer paciente que esteja com dificuldade para trabalhar por alguma dor, alguma questão, qualquer paciente que esteja com dificuldade para tomar um banho, para vestir a roupa, para caminhar, algum paciente que teve internado e teve alguma perda nessa internação, familiares que veem que um ente querido está diminuindo a sua capacidade de realizar alguma atividade. Está perdendo equilíbrio. Está perdendo equilíbrio, né? Então, assim, desde o idoso que está decaindo, até um paciente que teve um acidente, né? Que teve uma lesão medular, um amputado, enfim, é um paciente que está com dor também. Então, todos esses pacientes. Tenho trabalhado bastante também com a parte de emagrecimento, né? De sarcopenia. Então, tem uma doutora que eu adoro, a doutora Flávia, que é a nossa... eu sou parceiro dela também, né? Nesse caso, que ela é excelente, que ela trabalha muito toda essa parte de qualidade de vida, emagrecimento também. Ela é médica, ela é ginecologista obstetra, mas também... Olha, ela é uma pessoa muito legal de você trazer. No elevador? Isso, ela mesma. Você tem que trazer ela aqui, porque ela é genial. Eu adoro ela. Vou lá passar com ela também. Isso, eu adoro ela. A minha ginecologista, a doutora Ana Lobão, foi para Campina Grande. Então... Ela foi atender um hospital lá olá, doutora Flávia, ela é demais, eu adoro ela. Doutora Flávia, me aguarde. E a gente tem trabalhado muito essa questão de perda de massa muscular, né? Sarcopenia. Então, a gente sabe que tem invasão de células gordurosas no músculo, e tem toda uma alteração, que o músculo é super importante para várias coisas, inclusive para quem quer emagrecer e manter uma atividade física e uma vida saudável, né? Então, esses daí são potenciais clientes pacientes. Então, na verdade, você atende 3 pilares. O paciente de movimento, esse. O forense. Então, é que nesse caso, aí acho que vem para outra parte, né, que é a parte jurídica, que nesse caso, o meu cliente mesmo é um advogado. Eu acho que talvez até tenha algum outro paciente, mas é mais difícil, assim. Vou passar no doutor para depois passar... Mas aí o seu advogado. cliente é o advogado. E o emagrecimento? Então, hoje você está... É isso? Atleta também, né? 4 pilares. Eu dividiria em 2 mundos aí, talvez. Esse mundo médico, e dentro desse mundo médico abriria uma chave para atletas, amadores e profissionais, mais amadores agora, porque para ficar viajando e tal, tem a molecada que está crescendo aí, que, aliás, Letícia é uma esportista, né? Pois é, muito Letícia feliz. está lá no basquete. Tá, hoje ela é a terceira maior pontuadora lá da categoria Sub-13 da Federação Paulista, então está evoluindo super bem, assim. Num time bacana, com ótimas companheiras, a equipe técnica também, a Maíra, a coach, a Alessandra... todo o corpo técnico lá é muito bacana, tem uma estrutura muito legal lá. Então, essa parte de atletas, a parte de pacientes que têm alguma dor, alguma alteração do movimento, e essa parte dos pacientes que querem emagrecer e buscam uma qualidade de vida melhor. E o domínio jurídico, que aí eu diria que os clientes, né, são principalmente advogados da área previdenciária, da área trabalhista, da área médica. Muito legal, muito legal. Muita coisa, né? Bastante. É igual a gente, né? A gente começou a organizar o estúdio. E aí a gente falava assim, não, mas a Gi faz de tudo, né? O Oneda faz de tudo. Faz aniversário, faz casamento, faz debutante, faz um ensaio profissional, faz gravação. No final, a gente trabalha com pessoas. Mas a gente subdividiu em 4 pilares. Para a gente até conseguir falar para o cliente de uma forma mais clara
Ó, a gente faz o ensaio profissional, é isso que a gente apresenta. A gente tem o casamento, é isso que a gente faz. A gente tem o corporativo, então a gente subdividiu. E aí eu acho que é nesses pilares que também tá separado o seu trabalho. É. Entra muito em processo também, né, Gi? Quando você começa... E acho que uma sacada interessante que eu tive, que a gente não aprende na faculdade e tal, é que, na verdade, eu sou médico, mas eu não deixo de ser uma empresa também, né? Então, eu tenho que me cuidar, tenho que ter esse olhar para conseguir gerir um consultório, para conseguir gerir todas essas coisas que eu estou fazendo. Isso é bem bacana. Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci. Eu tenho já há algum tempo estudado muito e trabalhado com inteligência artificial. É mesmo? Né? Então, toda essa parte... Inteligência artificial é muito amplo, né? Mas essa Muito, parte de machine muito. learning, visão computacional... e escrevi um capítulo de um livro, tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro que vai ser lançado oficialmente hoje, que nós estamos conversando aqui lá em São Paulo, dessa parte de IA na medicina. E aí depois eu vou deixar para produção aqui para o Henrique também. Que demais. Manda uma foto do livro para a gente colocar. Mando sim, pode deixar. E eu escrevi o capítulo sobre inteligência artificial na reabilitação, na medicina de reabilitação. Então, muito bacana também, tá bem completo, eu achei sucesso, o capítulo, assim, o livro está ótimo. Então, toda a equipe editorial lá, e os organizadores estão de parabéns, que foi muito bacana o livro. Eu tive acesso de antemão. Que legal. Mas está muito interessante. E hoje é o lançamento oficial. Hoje é o lançamento oficial. Então, que demais, já vai estar aí na Amazon e nas livrarias aí de todo o país. Põe que a gente põe no link. Vou passar para vocês aí, que está muito legal. Que outras pessoas aprendam esse jeito, sabe, simples, afetuoso, que não para nunca, que está sempre buscando o melhor. É isso. Quero divulgar o que é bom. Vamos lá, estou à disposição aqui, Gi. E aí eu quero que você deixe um recado. Onde as pessoas te acham, como elas te acham, onde você fica, né? Então você vai olhar lá para aquela câmera e falar de você, onde você está, como que as pessoas te acham. Okay. Fica à vontade. Bom, pessoal, eu estou locado aqui em São Bernardo do Campo, acabo atendendo toda a região aqui. Estou trabalhando também com teleconsultas e teleacompanhamento, então se tiver alguém que não é aqui da região, não possa vir aqui, a gente pode conversar também para fazer esse acompanhamento, esse gerenciamento. Eu vou depois passar o link aqui para a Gi, para o pessoal do consultório, então vocês podem entrar em contato. Também acho que seria importante, eventualmente, se você estiver internado em algum lugar, ver se tem algum fisiatra aí no hospital. Se tiver, ótimo, acompanhe. Se não tiver, também quiser entrar em contato, eu acho que essa linha de cuidado, desde o paciente internado até para onde ele vai depois da alta, o que vai ser feito, é fundamental para ter um bom processo de reabilitação. Ai, obrigada, Ri, obrigada. Imagina. Tem alguma coisa a mais que você queira acrescentar? Não, eu acho que é isso. Giz, sabe que desde há muito tempo a gente tem conversado, né, sobre redes sociais e tal. E, nossa, e é um investimento de tempo, de você ficar lá fazendo os vídeos, gravando. E teve uma época que eu estava com mais tempo para isso e tal. E depois eu parei um pouco, aí depois voltei, aí parei de novo. Putz, você sabe que tem muita gente fazendo... que é muito ruim, né? Dando muita desinformação e que a gente olha assim e fala, gente, mas é um absurdo isso. E a pessoa se vende bem, né? Exatamente. Mas isso é culpa minha também, né? Que eu não tô nas redes e tal. Putz, eu acho que esse podcast aqui foi um pontapé aí para realmente um chacoalhão. Falar, pô, Ricardo, volta, né? A colocar mais conteúdo, porque é uma dúvida do que o fisiatra faz. Eu acho que a gente ajuda muita gente. Acho que tem muita coisa que o fisiatra consegue agregar que pouca gente conhece, né? E são muitas coisas aí que a gente está falando. Existe essa vertente da medicina, né? Exatamente. O que faz? Pô, eu não sabia nem que existia isso. E a grande maioria, olha, 80% dos pacientes que chegam para mim no consultório ou no ambulatório lá nos hospitais, eu vou... Mas, doutor, o que eu fiz? Nunca ouvi falar. Eu vim porque me falaram para passar aqui e estou aqui. Me indicaram, eu estou aqui, né? Falaram que vai ser bom, eu estou aqui. Então, é isso. Acho que eu vou investir mais tempo aí para poder estar na internet, para tirar dúvidas e explicar. Eu sou apaixonado pela especialidade, adoro o que eu faço.
Então, acho que vale a pena também poder passar um pouco desse carinho aqui, desse amor que eu tenho, né? Né? Exato, Poxa, é uma coisa sua. Exatamente. Eu vou investir mais aí, vou fazer outros vídeos. Então, acompanhem aí as nossas redes sociais, que tá um pouquinho devagar, mas vai chegar lá. Vai ser um prazer. Ri, obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, Gi. Obrigado, pessoal. Obrigado, produção. Rick, obrigada, amor. Pessoal, muito obrigada. Esse foi mais um bate-papo, uma conversa, um trelelê. Muito obrigada. Um beijo, OnedaCast.